Adhemar Jevaer. Está no ar. Perfeito. Perfeito. Boa noite, amigos. Boa noite, bem-vindos a essa live aqui tão importante, pelo menos para mim e para algumas pessoas que valorizam o pensamento livre, né? Antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que entrarem aqui, que acompanharem a gente, que não pensem que estamos querendo catequizar ninguém de forma alguma. A última coisa que eu quero é que as pessoas abram suas mentes para novas perspectivas e, principalmente, pensem por si mesmas. Não se deixem convencer por mim, nem pelo Marco Antônio Petit, nem pelo Adhemar Jevaer, por ninguém. Pensem por si mesmas, pensem com cautela, com paciência, com tempo, reflitam com tempo, sobre tudo na vida. Mas, por favor, tenham liberdade de raciocínio e de pensamento. Se deem esse presente de pensarem por si mesmas, não adotem um dogma já pronto, uma receita já pronta, tanto de religião, quanto de medicina, quanto de política. Não adotem uma cartilha já pré-estabelecida, principalmente as cartilhas mais antigas. Essas, tome muito cuidado. Não vou dizer que não... Claro que temos muita informação importante, sim, muita informação correta, sim, não devemos desprezar nada de forma alguma, mas estejam sempre pensando por si mesmos, né? Eu estou aqui muito bem acompanhado com Marco Antônio Petit, ufólogo, um dos principais ufólogos do Brasil e do mundo, autor de vários livros. Petit, para mim, além de ufólogo, ele é um cientista, porque, na verdade, a ufologia é uma ciência, né? É uma ciência, eles até vão falar sobre isso. E assim como ele é cientista, Adhemar Jevaer, diretor da revista UFO, que é uma revista tão séria, que leva questões tão polêmicas e é direcionada a um público tão restrito por opção, porque se quiséssemos o Adhemar Jevaer fazer uma revista sensacionalista ou assim, muito mais gente, teria várias oportunidades, assim como o Petit também, banalizar o trabalho dele para atingir um número maior de pessoas, e eu, modéstia à parte também, para analisar a minha música para atingir um número muito maior de pessoas e ganhar muito mais dinheiro, né? Isso seria muito simples no momento em que a gente cada um de nós temos carreiras estabilizadas no Brasil e no mundo. Então, estamos aqui, na verdade, em respeito a vocês, num papel de altruísmo para levar informação de conteúdo diferenciada para vocês. Então, eu quero dar boas-vindas ao Petit e ao Jevaer, né? Vocês estão aí ouvindo a gente? Está tudo ok, amigos? Boa noite, Versilo. Boa noite, Jevaer. É um prazer ter aceitado esse convite, junto também com meu irmão, editor da revista UFO. Nós começamos juntos, né, há bastante tempo atrás, há cerca de 40 anos, né, para se ter uma ideia, e para tratar desse tipo de temática que você justamente nos apresentou, falar da possível origem, não só do homem da Terra, em termos de não ser terrestre, mas da própria vida que nós temos como, de forma geral, em relação ao nosso planeta. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma das teorias mais fortes na atualidade, em termos da nossa ciência maior, defende justamente que a vida chegou na Terra através justamente de uma intervenção de seres extraplanetários no passado remoto do planeta. E isso há bilhões de anos atrás. Isso não é ficção. As pessoas é que não têm acesso a esse tipo de informação e as próprias mentes científicas por trás desse tipo de colocação, nós temos entre elas, por exemplo, até um prêmio Nobel de Fisiologia, o britânico Francis Crick, bioquímico, que defendeu, através do seu livro Life Itself, décadas atrás, que realmente a vida
apareceu na Terra a partir de ter sido semeada por forças extraplanetárias num passado remotíssimo. E isso ele não tirou da sua cabeça. Isso foi baseado numa série de evidências conseguidas, inclusive contra a tese estabelecida em termos gerais, que apregoa que a vida apareceu aqui na Terra por uma sucessão de acasos. Então, Versilo, a gente vai ter o prazer de conversar, entre outros temas, sobre essa temática que é tão importante para que a gente entenda aquilo que acontece hoje em dia, em termos até da questão do fenômeno UFO. Perfeito, Petit, perfeito. Muito importante, né? E é muito importante ter acontecido, desde a semana passada, essa polêmica em cima, ligando o meu nome a essa afirmação, né, que acabou se destacando no podcast, no Papagaio Falante, né, que é um podcast com o Sérgio Malandro e com o Renato Rabelo, que o Renato é um grande amigo meu, grande ator, e o Sérgio Malandro, muitos já conhecem, é um humorista muito inteligente, um personagem muito inteligente da nossa cultura de televisão e de teatro, e eles estão organizando um podcast, me chamaram, e no meio do assunto ocorreu, né, eu tocar nesse tema, né? E a partir daí a Folha de São Paulo pegou esse assunto, recortou, aliás, muito bem recortado, exatamente o trecho que eu falo, e eu não sei se foi exatamente a Folha de São Paulo ou se esse ponto foi viralizado no Twitter, porque acontece muito isso. E geralmente os jovens são muito ligados a coisas assim, muito ligados à ufologia e são muito curiosos. E meu filho, de 20 anos, começou a ouvir na rua, no metrô, as pessoas comentando. Jorge Versilo falou algo que me intrigou, e eu acho que ele pode ter razão, porque eu comecei a pensar diferente. Isso que é o mais importante, isso que é o mais legal, é a gente provocar um pensamento diferenciado nas pessoas e principalmente motivá-las a elas pensarem por si mesmas. Queria dar boas-vindas e boa noite para o nosso querido Ademar Gevaer. Boa noite, Gevaer. Boa noite, Jorge. Boa noite, Petit. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder participar dessa live que está sendo feita aí por você, organizada por você. Eu estou aqui falando de uma gélida Curitiba, com 9 graus agora. Mas eu tenho muita satisfação de dizer que é uma satisfação enorme poder participar desse debate. Aliás, eu acho esse debate importantíssimo e deveria ser levado em consideração pela ciência, pela academia, porque nós estamos numa situação de descobrir de onde viemos, por que viemos e o que estamos fazendo aqui. Ora, tudo isso tem explicação dentro da teoria da migração planetária. E isso nós vamos discutir um pouco mais à frente, abertamente, e falar a respeito da nossa origem cósmica, que é algo sensacional. Vai nos dar uma ideia, Jorge e Petit, de que nós não somos unicamente humanos pertencentes ao planeta Terra, mas somos seres pertencentes a muitos corpos, muitos organismos, muitos orbes habitados por pessoas iguais a nós. Pessoas iguais a nós. Sim, a raça humana é uma raça cósmica, né, Gevaer? É uma raça cósmica. É uma raça cósmica. Nós não nascemos aqui. Nós
viemos povoar esse planeta, como em outras ocasiões, talvez os nossos grandes líderes humanitários hoje, como Elon Musk, vão planejar habitar outros planetas. Então, a coisa vai se concentrando. A gente vai vendo que cada vez está uma coisa maior. Cada vez nós temos mais conhecimento da nossa origem e da propagação que poderemos fazer da nossa humanidade, que não é nossa, a humanidade está pelo universo todo, fazer essa propagação por outros planetas. Para a gente começar, que eu gostaria de provocar o Petit também, Jevaé, só para resumir, a última vez que nós nos encontramos fisicamente foi em São Paulo, no programa do Fábio Porchat, né? E eles tinham chamado você para falar de ufologia e a mim para cantar. E aí, a gente conversando sobre ufologia, que eu já gostava do tema, sempre gostei, o Porchat brincou com você, falando assim, por que ninguém nunca conseguiu tirar uma selfie com ET e tal? Aí, que não é assim, né? O Porchat Porchat, você quer ver um ET? Olha no espelho. Você lembra que eu falei isso com ele? Olha no espelho. Lembro disso, sim. E essa polêmica provocada aí pelo Twitter e pela Folha de São Paulo, mas principalmente pelo público, né? Essa polêmica toca nesse assunto, que eu já vinha falando isso antes, inclusive tinha sugerido ao Fábio Porchat para olhar no espelho. Aí ele me perguntou por quê. Porque a nossa própria postura diária, comum, de rotina, é uma postura completamente alienígena. E eu acho incrível as pessoas não perceberem isso, né? Eu posso citar aqui milhares de posturas, Outro dia, para começar, eu não estou criticando ninguém, não é uma crítica, é apenas uma constatação. A gente gosta de asfaltar tudo, né? Isso pelo nosso lado tranquilo, assim, depois de 70 anos, 80 anos de idade, o nosso esqueleto não aguenta mais a gravidade desse planeta, né? Nós sempre precisamos de tecnologia externa, né? Desde a ponta da lança para caçar, porque nós não temos garra, mas somos carnívoros, fomos criados carnívoros. Ao mesmo tempo, Darwin falou que a seleção natural ela adapta as espécies mais bem adaptadas, né, para o momento, só que o macaco pelado, que é o Homo sapiens sapiens, surge às vésperas de uma era glacial, né? Então, naquele momento ali no programa, eu já levantei essa questão e você ainda abalizou ainda mais. Eu me lembro disso. Né? O Fábio Porchat ficou assim... Ele falou assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas vou começar a prestar atenção porque faz sentido. Né? Porque faz sentido, pois é óbvio que faz sentido. Os seres extraterrestres que nos visitam há décadas, e isso desde que passaram a ser documentadas as ocorrências, porque tem muito mais, desde o Velho Testamento, desde os textos bíblicos ou sagrados da Índia, os seres que descem das naves extraterrestres têm 2 pés, 2 pernas, um corpo, 2 braços, 2 mãos, um pescoço, uma cabeça com 2 olhos, enfim, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. É muita coincidência para a gente achar que nós somos os únicos seres inteligentes do universo. Isso não tem o menor cabimento.
Geva, Nós somos visitados por muitas espécies diferentes, e elas todas são, na sua maioria, extraterrestres e humanas. Humanas. Sim, Petit. perfeito. Fala, Petit. Eu costumo dizer, Perseu, também em cima disso aí que o próprio Geva acabou de colocar, que pelo menos uma parcela grande das visitações na atualidade desses contatos, em termos das tripulações desses objetos, os seres, quando não são exatamente iguais até algumas das nossas raças tidas por nós como terrestres, reparem bem nisso que eu estou falando, pelo menos guardam muita semelhança. E nos contatos, esses seres declaram que nós somos o produto de um processo de colonização feito aqui na Terra em passado remotíssimo, que em determinado momento histórico foi degradada por uma espécie de um acidente causado pelo nosso Sol, inclusive, uma série de cataclismas. E, desde então, nós tivemos que passar pelo novo processo evolutivo, já com uma interferência genética desses mesmos grupos que deixaram partes das suas próprias humanidades aqui. De maneira super resumida, seria isso. E eu destaco uma coisa que eu costumo dizer, escrevendo pelas conferências, na própria revista UFO, né, Geva? Nós abordamos esse tema até desde a época da ufologia nacional e internacional, antes dela própria se chamar UFO, né? Eu me lembrei hoje que nós dividimos um texto, vamos chamar monstruoso em termos de extensão, em que nós defendíamos justamente, eu como articulista, você como editor da revista, justamente essa proposta para não só relacionada à questão da vida da Terra ter origem externa ao planeta, mas a própria presença humana ser decorrente desse mesmo processo. É por conta disso, viu, Versilo, também, e todos que estão nos assistindo nesse momento, que eu coloco em algumas vezes, às vezes até causam uma certa apreensão, até espanto por parte de algumas pessoas não ligadas à nossa área, a seguinte ideia, viu, Versilo? Que com o passar do tempo, nós ainda vamos descobrir, a nossa própria ciência, no sentido maior, vai descobrir o quê? Que a maior prova de vida extraterrestre, da existência de vida fora da Terra, é a própria presença humana que nós temos hoje no planeta Terra. Mas é isso. Falou e disse, Petit. Falou e disse tudo. O que nós precisávamos ouvir é exatamente isso. A humanidade se espalha pela galáxia. Nós temos seres humanos que descem de suas naves aqui na Terra em muitos lugares da galáxia, em muitos lugares da Terra, ou seja, que são capazes de se manifestar e se apresentar para nós em muitos lugares da galáxia. Ora, a gente tem alguns números para dar. Jorge, você está online? Agora sim. Jorge, ouve essas estatísticas. A Via Láctea é a nossa galáxia. Ela tem 200 bilhões, eu vou repetir, bilhões de sóis. O nosso Sol é um deles. Um deles. Existem outros 299 bilhões de sóis, tá? Na nossa galáxia, o nosso Sol é um deles e ele tem 10 planetas ao redor, depende da nomenclatura, se 10 ou se 9, não importa, mais um com vida. Se isso se repetir em 10% da Via Láctea, nós teremos 20 bilhões de planetas habitados.
E sabe quantas galáxias que nós temos no universo, segundo os cientistas? Como eles contaram isso, eu não tenho ideia, mas eles falam 3,2 trilhões de galáxias. Então, o número de planetas habitados é absolutamente infinito. Nós estamos sendo visitados aqui por algumas espécies interessadas pela nossa existência, pela nossa evolução, pelas nossas intenções, mas isso não é nada, não é nada. Nós temos casos de civilizações que visitaram a Terra há 10 mil anos atrás e nunca mais voltaram. E como temos civilizações que chegaram ontem e estão continuando a vir. Então, é muito grande o universo para a gente falar que a gente está sozinho. Sim. Inclusive, você tinha falado um tema que eu gostaria de voltar daqui a pouco, sobre os Anunnakis. Mas antes dos Anunnakis, eu gostaria que o Petit falasse sobre o Francis Crick, que é o cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, não é isso, Petit? Em cima da panspermia dirigida. Perfeito. Ele não foi o primeiro a abordar a questão da panspermia. A panspermia é a teoria que apregou que a vida apareceu na Terra não por um fato ligado a um acaso da evolução química passar a ser biológica. Essa é a tese oficial ainda hoje. O próprio Carl Sagan, no passado, quando ele ia explicar a origem da vida na Terra, chegava num ponto que ele falava: por acaso surgiu a primeira molécula capaz de se autoduplicar, gerando o DNA. Por acaso, ou seja, a ciência não sabe como resolver esse aspecto aí que ela chama, eu brincando até chamo de Deus acaso, né? Quando a ciência substitui a ideia. Por acaso é piada. É claro, é a admissão que não se sabe, né? Mas em relação ao Crick, é importante que a gente ressalte, eu gostaria até de citar agora um astrofísico, não um bioquímico, como o próprio Francis Crick, mas Sir Fred Hoyle, astrofísico, hoje também saudoso, infelizmente, britânico, que, só para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham uma ideia do quilate desses cientistas que realmente fizeram a nossa ciência do passado, e isso é uma coisa objetiva, esse homem foi aquele que desenvolveu a teoria, hoje mais do que comprovada, que quase todos os elementos químicos conhecidos, inclusive aqueles ligados à própria formação ou base da nossa vida, em termos gerais aqui na Terra, eles foram desenvolvidos progressivamente dentro da evolução do nosso próprio universo, nos núcleos das estrelas, a partir das sucessivas reações termonucleares. Então, esse astrofísico é outro defensor da ideia que é totalmente inadmissível a postulação, em grande parte ainda aceita, que apregoa que, por uma sucessão de fatos aleatórios, o nosso DNA foi formado e, a partir disso, a evolução da vida aqui na Terra foi dar o Gevaer, foi dar o Versilo, com esse talento, foi dar o Petit, e algumas outras pessoas com mentes não tão, vamos dizer assim, desenvolvidas, que continuam a acreditar o quê? Que a vida é um privilégio do planeta Terra. Isso é um absurdo, até pelo que o Gevaer acabou de dizer. É importante, eu não vou fugir de falar ainda do Crick, o Versilo, mas ressaltando, o que a ciência tem como estabelecido? Que todo e qualquer elemento químico inerente à vida que nós denominamos ou achamos que é algo terrestre, estão espalhados, esses elementos, por todas essas galáxias, essas trilhões que o Gevaer acabou de fazer menção. Então, admitir que a vida é um privilégio da Terra é um atestado de ignorância do sentido literal do termo. Agora, o Crick, entrando na resposta objetivamente, Versilo, esse homem ele tem uma série de realizações dentro da área acadêmica e científica, e a última delas foi justamente a teoria da panspermia cósmica dirigida que nós mencionamos no início, que apregoa que foi criado um processo por alguma raça extraplanetária que semeou a vida não só na Terra, mas também em outros mundos da nossa galáxia.
Agora, você citou no início o aspecto dele ter sido o Prêmio Nobel. Ele ganhou, e isso é a parte importante da história dele, e para nós, nessa nossa conversa aqui a 3 hoje, o Prêmio Nobel, em cima justamente de fisiologia, no ano de 62. 62? Em 62. Ou seja, isso é uma coisa antiga. E tem gente que nunca ouviu falar nessa história. Né? Nobel de Fisiologia do Mundo, Francis Crick, que ganhou em cima da panspermia dirigida... Não, ele não ganhou... Não, Versilo, ele não ganhou em cima da tese da panspermia. A tese da panspermia foi a sequência. Ele ganhou em cima da descoberta dele da estrutura molecular do DNA, ou seja, a base da vida da Terra. Justamente o homem que ganhou o Prêmio Nobel por essa descoberta da base da vida terrestre, depois veio a defender e morreu defendendo a ideia que, entre outras, entre aspas, e na verdade essas aspas podem ser claramente retiradas, toda a vida na Terra tem origem cósmica fora do nosso planeta. Ou seja... Até porque é poético, né? Veja bem, Hermes Trismegisto já falava que assim como é embaixo, é em cima, né? E vice-versa, né? Claro. Então, veja bem, um espermatozoide fecundando um óvulo, né, é idêntico a um cometa, a um meteoro, levando bactérias e vírus extremófilos embaixo da poeira cósmica e entrando na atmosfera e o planeta sendo um óvulo, sendo fecundado. Isso a ciência tradicional e careta e obsoleta já reconhece, né? A questão de que a vida teria vindo do espaço mesmo de forma ocasional, com esses extremófilos, né? Porque, gente, não vamos fazer de que uma baby class, tá? A gente já deu uma introdução para as pessoas, mas vamos mergulhar mais fundo, né? Porque tem muita gente que já sabe do assunto e quer saber coisas importantes, mais aprofundadas, né? Então, opa, desculpa, a luz aqui sumiu. Mas a própria imagem de um cometa fecundando a atmosfera de um planeta como a Terra, né, já é poética, né, e tem muito a ver com a fecundação de um óvulo através de um espermatozoide, né? É muita poesia, né, no universo, né? E eu passo a acreditar que cada vez mais Deus, quanto mais nós evoluímos e abrimos nossa consciência e nosso universo simbólico, mais esse tal de Deus passa a ser maior, né? Porque a ciência, quando a ciência causística, né, fala do ocasional, porque eu noto que muitas vezes eles não admitem a existência de um design, de um projeto no surgimento da vida, até porque quando ele pensa, Deus criou, ele pensa de um homem barbudo, aquele Deus católico. E muitas vezes, né, a gente não precisa levar por aí. Se a gente for pensar que o próprio planeta é um ser consciente e senciente, com uma evolução incrível, me ajuda aqui. Se o próprio planeta é um ser muito consciente e o próprio universo é de uma consciência muito mais avançada e muito mais ampla do que a gente, pessoal. Né? Em cima disso que você falou, a gente já fez aquela live no teu Instagram no passado, que a gente falou disso aí durante quase 3 horas. Né? Na mais ínfima, reparem, na mais ínfima partícula atômica, já existe um nível de consciência. E nós, como individualizações do todo, do universo, da própria divindade, se assim nós desejarmos falar, não passamos de células justamente dessa consciência maior. Então, eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer. O universo, ou o eterno, ou como a gente queira chamar, ou essa consciência maior, se entende, o todo, se descobre e evolui a partir do próprio processo de aprendizagem de cada um de nós, como célula justamente dessa estrutura maior. Então, é importante justamente que nós começamos já a perceber
que existe algo muito mais amplo por trás, num sentido consciencial, dessa presença desses seres mais avançados aqui, que querem, entre outras coisas, nos mostrar justamente esse destino grandioso que nós vamos ter, que vai permitir o quê? Que a gente perceba de maneira definitiva que hoje nós estamos terrestres, no passado não éramos, e no futuro vamos ser algo diferente quando estivermos colonizando outros mundos dentro desse processo de semeadura das bases da vida pelo próprio universo. Sim, maravilhoso. E tem mais uma coisa. A ideia da panspermia é a de que o planeta foi bombardeado, entre aspas, por restos, dejetos de planetas mais avançados e que trouxeram a vida para a Terra. Essa é uma teoria ultrapassada. A panspermia é uma teoria ainda hoje contestada, porque, na verdade, o que nós sofremos foi um choque de relações extraterrestres com seres humanos. Difícil imaginar que a Terra seria pulverizada pela panspermia. Para quem não conhece o assunto, a panspermia seria planetas avançados em explosão se dirigindo ao planeta Terra, trazendo para cá genes humanos e levando, ou humanoides, ou levando ao surgimento da Terra. Essa teoria, ela é muito interessante, porém ultrapassada. Por quê? Nós fomos trazidos para cá já seres humanos, primitivos, radicais, primitivos. Aí houve a introdução de uma outra raça muito inteligente que veio de outros planetas, uma raça chamada Nibiru, que significa aqueles do céu desceram à terra. Anunnakis. Anunnakis não, Anunnaki, né? O Anunnaki. Perdão, Anunnaki, aqueles que do céu desceram à terra. E os Anunnaki, eles eram engenheiros geneticistas e transformaram o ser humano no que ele era. Sabe lá Deus de onde viemos, mas eles transformaram os seres humanos em seres complexos, seres humanos naturais, como nós somos. Essa é uma das teorias defendidas pelo arqueologista Zecharia Sitchin e por outros pesquisadores como a verdadeira formação da humanidade terrestre. No caso desse homem mais moderno, que é o Homo sapiens sapiens, né? Exatamente. Nós éramos Homo sapiens, éramos meio primitivos. Ainda andávamos de quatro patas. Não obedecíamos chicotada nem nada, né? Não tínhamos essa questão do medo. E eles precisavam minerar ouro aqui, porque tinham uma mão de obra muito qualificada para cá e eles não tiveram tanto tempo para ficar esperando. Então, eles precisavam hibridizar uma raça para ser escravizada, meio que escravizada para trabalhar para eles, mas que tivessem esse ímpeto de medo, né? O medo da chicotada, coisa que o Australopithecus e o Homo erectus não tinham isso, não tinha essa questão da comunicação, né? Exatamente. É isso. Então, aí nós fomos formados. Essa é uma das teorias, tá? O Petit tem outras teorias e outros pesquisadores têm outras teorias, mas essa é uma teoria para a origem da humanidade,
Os Mas, Anunnaki. Jevaer, ainda em cima disso aí, e é isso que está escrito nas tábuas sumérias, naquela escrita cuneiforme, que seria a primeira escrita ali da Mesopotâmia, muito antes da civilização egípcia, seria isso que Zecaria Sitchin traduziu das tábuas sumérias? Exatamente isso. O Zecaria, ele foi contestado por várias pessoas, mas ninguém conseguiu, de uma forma definitiva, contestar a sua teoria de que os Anunnaki é uma palavra no plural, mas sem S, que significa aqueles que do céu desceram à terra. Caramba, só o significado já diz tudo, né? E eles teriam transformado a raça humana no que ela é hoje. Eu passo essa convicção porque eu publiquei 2 livros sobre o assunto, um do Mike Bara, dos Estados Unidos, e outro da Van Ted, aqui do Brasil, que mora aqui perto de Curitiba, e que eu te convido a sugerir a ela que participe de uma entrevista tua. E esses seres transformaram os seres humanos entre primitivos e semi-primitivos, seres com a capacidade de obedecer, Sim. seres que acabaram com a pacificação e puderam se revelar e Seres com a resolver capacidade de obedecer. O que o Petit diz disso? Pois não, Geba. O Geba também sabe, o Geba sabe do que eu vou falar agora. 2 hélices do DNA que eles implementaram. Né? As 2 hélices. A questão da intervenção, a minha divergência em relação ao aspecto Anunnaki, em nenhum momento eu nego isso que o Geba acabou de colocar. Agora, a minha abordagem, né, que eu já publiquei em 4 dos meus 13 livros até hoje, e 2 desses, o próprio Geba, que publicou também através da revista UFO, além do Sérgio, da Editora do Conhecimento. E um desses livros, inclusive, foi publicado simultaneamente, tanto pela UFO e logo depois pela Editora do Conhecimento, o Contato Final, Dia do Reencontro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, dentro da minha investigação em cima desses aspectos das tradições antigas, pegando as informações dos contatos atuais com esses seres, que, como foi já claramente dito aqui, alguns são exatamente iguais a nós, quando não, ou então, pelo menos, guardam muita semelhança em termos de tipologia, com o homem que está hoje aqui na Terra, esses seres têm falado desse processo de colonização. Só que, dentro desse contexto em que eu comparei achados arqueológicos, achados paleontológicos e achados também da área da arqueologia, com as informações dos contatos atuais, nós chegamos à conclusão, aí eu falo pessoalmente, de que o aspecto Anunnaki é uma coisa localizada para determinada região do planeta, e dentro de um período de tempo muito mais próximo da colonização mais remota. E isso o próprio Zecaria Sitchin faz menção, quando ele fala que essa colonização e essa interferência teria acontecido a nível de alguns milhares e milhares de anos atrás. E essa colonização mais remota, que a gente tem evidências também nessas áreas que eu fiz menção agora, da própria antropologia e paleontologia, por exemplo, além da arqueologia, são coisas ligadas a um processo muito mais remoto, que se perde, vamos chamar assim, no nosso tempo aí, realmente com uma antiguidade superior. Agora, é importante que cada uma dessas informações recebidas nos contatos atuais que falam sobre a origem não terrestre da humanidade colocam justamente a ideia
que antes até dessa colonização foi feito um processo de interferência para a transformação do planeta Terra em algo que pudesse justamente abarcar essa presença de seres, como o Jevaé fez menção, de aspecto humano que aqui chegaram e que vários contatos, não só do Brasil como do exterior, estudados por mim, fazem menção. E agora, o que aconteceu para nos trazer para esse tempo agora? Ocorreram problemas, houve um retrocesso, inclusive em termos biológicos, e aí, desde aí, nós estamos sofrendo um processo de contato por parte de alguma dessas raças que nos deixaram aqui em passado remoto, justamente para quê? Para fazer, via processo de abdução, por exemplo, uma interferência genética para que a gente volte a ter as capacidades de manifestação, por exemplo, daquilo que nós chamamos de fenômenos paranormais ou dentro da área da própria mediunidade, mas dentro de aspecto puramente científico, para que o homem volte a ser aquilo que ele foi no passado, antes desse processo de regressão. É por isso que cada geração, e o Geva vai concordar com o que eu vou falar agora, se o Geva tem uma experiência de contato, os pais dele já o tinham. Os avós, da mesma maneira, como os filhos vão continuar a ter. Por quê? Porque não adianta interferir nele e não dar seguimento nesse processo de intervenção genética, via processo de abdução, nos seus descendentes. Porque aí o processo de transformação da própria humanidade ele ficaria perdido. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar a ser aquilo que já fomos no passado. E vamos ter esse tipo de potencial que esses seres, nesse momento atual, manifestam para nós a nível das suas experiências de contato. E uma das coisas que vários autores do passado, dentro dessa área da ufoarqueologia, já faziam menção, que eu concordo, e que o Gela também, certamente, eu já sei que concorda, é que todos esses, entre aspas, deuses que nos visitaram no passado, em determinado momento, eles se afastaram. Não que eles deixaram o planeta, mas se afastaram. Mas deixaram para todos os povos do passado aquela promessa que um dia voltaria. E esse dia é o que está sendo preparado agora. E preparado da seguinte maneira, tanto nesse processo de intervenção direta deles, como através de pessoas como nós próprios, que estamos levando essa verdade para a humanidade, da realidade, para começar, da existência de vida fora da Terra, e que essa vida chega hoje também ao nosso planeta, interferindo diretamente, por mais que nós não tenhamos a percepção disso, na própria evolução do fenômeno humano nesse planeta. Trazendo a conversa também, essa conversa maravilhosa que vocês estão trazendo tantas informações importantíssimas, mas trazendo para um pouco mais o nosso cotidiano. Meu filho, o Vinícius, estava comentando comigo que agora, quase que diariamente, a assessoria de mídia e de imprensa da Casa Branca, em Washington, comenta sobre assuntos ligados a aparições e avistamentos de OVNIs, né? Primeiro porque eles resolveram abrir essa questão, né, e se demonstrar um pouco verdadeiros com isso, tomara, né? Porque eu já vi muita gente dizer que um dos medos do governo dos Estados Unidos de não abrir essa questão claramente para as pessoas é porque o contribuinte do imposto de renda, né, lá nos Estados Unidos ia falar assim, bom, se vocês não podem dar segurança ao nosso espaço aéreo, ao nosso planeta contra raças hostis, de que adianta eu estar aqui pagando tanto imposto para as armadas e para as empresas, né? Sempre vão ter teorias assim, né? Mas que atualmente eles estão falando quase que diariamente sobre isso, inclusive levantando a hipótese de que muitos OVNIs mais físicos que são avistados podem ser tecnologia secreta dos governos russos, alemão, enfim, e de países que, através da engenharia reversa, adquiriram isso, né? Porque a gente sabe que os nazistas tiveram muito interesse, né, na questão gravitacional, desenvolveram o sino, que é um aparelho antigravitacional, pelo menos estavam buscando isso, né? E a gente sabe também que, ao final da Segunda Guerra, metade dos cientistas brilhantes nazistas foram para os Estados Unidos
Tanto que Van Braun, que fundou a NASA, era um cientista nazista, né? Era ligado ao Terceiro Reich, isso não é segredo para ninguém, né? E a outra metade foi para a Rússia, né? Mas diz que a Casa Branca hoje em dia está falando muito sobre essas aparições e anda muito preocupada com que esses OVNIs que apareçam sejam veículos secretos de tecnologia secreta da Rússia e de outros países do primeiro mundo, né? Você teria alguma coisa para falar sobre isso, Petit? Perfeito. Olha, é claro que desde que nós começamos a ter quedas de UFOs em termos do nosso planeta, isso aconteceu em Varginha, como a gente sabe aqui, por mais que algumas pessoas achem que é mera ficção, não é. Eu estive lá investigando em loco no sul de Minas com os nossos parceiros da época e depois também. Mas a realidade é o seguinte, viu, Versilo? Quando um governo como o americano, como o Pentágono, vamos falar aqui do Ocidente primeiro, ele atribui essa possível explicação para a presença dos UFOs, ou APs, como eles chamam na atualidade, é claro que nós estamos absorvendo a tecnologia ufológica a partir dessas quedas, desses objetos que foram levados e para estudos através da chamada engenharia reversa. Só que o nível de obtenção de tecnologia que nós poderíamos absorver em tão curto período, tanto no caso dos americanos quanto talvez a China ou mesmo a Rússia, é uma coisa ínfima ainda frente às capacidades tecnológicas que a maior parte daquilo que nós denominamos de UFOs, na verdade, apresentam, né? Isso é uma maneira de não admitir que, em grande parte, o fenômeno ufológico, na verdade, tem, em termos, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que ser admitido, uma origem não terrestre. Tá? Agora, é importante o que você acabou de comentar no seguinte aspecto também. Isso que acontece agora dentro da Casa Branca, essa preocupação, na verdade, está acontecendo porque o próprio Pentágono, os próprios militares americanos estão começando a divulgar parte da verdade dessa alta tecnologia envolvida justamente nessas aparições. O Gevaer, eu, por exemplo, estivemos dentro do SINDACTA, dentro do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, mais recentemente dentro do Ministério da Defesa, em 2013, e nas conversas até paralelas com os militares lá, nós participamos desse processo oficialmente. Uma das coisas que os militares, por exemplo, brasileiros, deixavam claro para nós é que quando eles identificam, através das operações de perseguição e caça aos UFOs pelos nossos caças mais modernos, identificam esses objetos realmente como um UFO autêntico no sentido literal, eles dão meia volta e voltam para casa, porque o nível de tecnologia é algo tão mais avançado que eles falaram para nós que eles não têm o que fazer. Então, nesse caso, né, nós não poderíamos atribuir a artefatos obtidos através de engenharia reversa. Porque é certo, tanto para o americano quanto para o russo, mesmo para o governo brasileiro, que eles não iriam permitir que... Vamos falar só do governo norte-americano, portanto, para ficar bem claro isso. Vocês conseguem imaginar que se realmente o governo americano, a nível dos seus militares, iam deixar objetos de alta tecnologia de origem supostamente chinesa ou russa passearem sobre o seu espaço aéreo sem tentativas de abate? Com certeza que não. E eles não fazem isso, mas na atualidade é porque eles sabem com quem estão lidando. E não caberia esse tipo de reação. O Gevaer, junto com outros parceiros da revista UFO, junto comigo, nós tivemos a chance, você pode falar disso, Geva, de entrevistar, né? Eu tive a chance de entrevistar antes o ex-ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, até para a revista UFO. E depois tivemos, em épocas mais recentes, com Sócrates Monteiro, que era o ministro da Aeronáutica no governo Collor. E uma das coisas que o próprio Sócrates Monteiro nos disse numa conversa, entrevista na própria casa dele, na cidade do Rio de Janeiro, foi que eles não fariam esse tipo de tentativa de disparo, porque nós não sabemos como eles poderiam reagir frente a uma atitude dessa. Geva, conta essa história, aquilo que nós ouvimos lá do próprio Sócrates Monteiro. Olha, essa é uma história muito impressionante, um dos momentos mais fortes da ufologia brasileira. Nós tivemos na casa do ex-brigadeiro
do ar, Sócrates Monteiro, junto do Francisco, né, de São Paulo, e fizemos uma entrevista com ele. Mas o que eu queria adicionar ao que você falou, Petit, que está completamente correto, é o seguinte, que muitos engenheiros técnicos trabalharam na área 51, na área S4, na área 52, que são pontos para onde os UFOs eram levados. Tem cara que trabalhou 30 anos. E quando eles chegam no final da vida, eles já estão no seu berço de morte, eles falam, eu não quero carregar isso comigo. Eu vou revelar o que eu sei. E um deles, recentemente, o John Greenwald, ele falou, olha, eu trabalhei 30 anos com uma equipe em uma máquina voadora que se acidentou nos Estados Unidos. Nós não conseguimos descobrir aonde estava o motor e nem se havia motor na nave. Imagine você, nem se havia motor na nave. Quer dizer, que tipo de transporte que esses caras usam? Pensamento. É exatamente isso que eu ia falar. Pensamento. É exatamente isso. A força do pensamento grupal. É uma força de pensamento grupal. Há uma grupo. Pelo menos os etas retículos, a gente tem suspeitas de que seriam a conglomeração da força mental desses seres que têm um chakra coronário triplo, porque nós ainda nem começamos a falar na multidimensionalidade, né? Que não é religião, é ciência, né? Mas segue, por favor. Essa questão já não é de baby class, é muito interessante, porque eu tenho um amigo que faz projeções astrais há muitos anos, desde os 7 anos de idade, Moisés Ezagui, que é um professor de projeção astral. Na verdade, ele não vive disso, ele é psicanalista, e ele tem relatos incríveis, inclusive durante a projeção astral, ele entrar numa nave Zeta, né? E ele falou que os corpos estavam deitados. Falei, mas como assim os corpos deitados? Falou, Jorge, os corpos são apenas roupas biológicas. Eles são uma bola de luz, nós somos uma bola de luz, nós somos uma consciência energética, um conglomerado energético. Eles usam aqueles corpos de cabeça grande, cinza, como uma roupa biológica quando eles precisam se manifestar na terceira dimensão. Que é isso que também nós precisamos abrir a nossa cabeça. O nosso corpo é um robótico orgânico, nada mais do que isso. A única questão é que nós temos muitos entraves emocionais e quando a gente nasce, existe um trauma muito grande, não nos lembramos. Quando a gente desencarna, outro trauma maior ainda. Então, mais dificuldades emocionais ainda, né? Olha, nas naves de Roswell, na nave de Roswell, havia uma posição para o ser, para a entidade operar, e havia um local onde elas colocavam os seus 5 dedos. Esse era o método de propulsão. Qual é o método de propulsão mais inteligente que pode haver do que a inteligência? Você pode ir a outro planeta, a outro sistema estelar, psicologicamente, mentalmente, e voltar. Então, havia nas naves de Roswell, na nave, uma de Roswell,
um lugar em que eles colocavam os dedos. Isso foi fotografado, isso foi registrado, isso foi mostrado à imprensa. A revista UFO publicou isso aí, entende? Então, esse era um método, desculpe, esse era o método de transposição de distâncias entre as naves. O Petit está certo também, completamente certo. Esses seres operam em outras dimensões, não estão na nossa dimensão. A nossa dimensão são quatro. São só quatro, e são pouquinhas. E não fazem assim, muito sentido. O que a gente consegue obter nas nossas dimensões é muito pouco perto daquilo que se consegue obter E você está falando quatro dimensões por causa do tempo, né, Gevaer? O tempo seria a quarta dimensão? tempo, Você sente assim também? que nós conhecemos, Jorge, e outras dimensões, além do tempo, além do espaço e do tempo. Sim, sim. Que outras dimensões nós poderíamos conhecer? Sim. O Gevaer, no passado, né, esse nosso grande inspirador também para as questões mais transcendentes, não só do aspecto científico. Isso aconteceu tanto com o Gevaer quanto comigo. Eu estou falando do general Moacir de Mendonça Uchoa. Ele, no início da década de 70, na verdade, desde o final da década de 60, começou a ter experiências numa fazenda, experiências de contato com um grupo multidisciplinar, na chamada fazenda Vale do Rio do Ouro, onde estavam se manifestando seres de elevada capacidade, não só tecnológica, mas também de avanço, vamos chamar, na área da espiritualidade, em que foram feitas nessa fazenda, em várias oportunidades, demonstrações tecnológicas para que as pessoas envolvidas com esse tipo de pesquisa percebessem o nível, justamente, que esses seres atingiram. E uma das informações mais importantes que eu julgo que o general cansou de falar nas suas palestras e publicou em vários seus livros, é que esses seres deixaram claro que civilizações como a própria nossa e a desses seres no passado estavam presas ao nosso nível físico, como nós estamos hoje dentro do nosso contínuo espaço-tempo. Mas, com os próprios avanços tecnológicos, essas civilizações teriam a condição de migrar para uma espécie de um nível paralelo, dimensional. E a própria jornada de seus mundos até a Terra, para esses contatos, estaria sendo feita num nível superior, num outro nível, a nível de padrão diferenciado vibratório, onde, segundo o general Uchoa recebeu a nível das informações, a velocidade da luz teria um valor numérico não dos 300 mil quilômetros por segundo do nosso contínuo espaço-tempo, mas sim, em termos numéricos, da ordem de trilhões de quilômetros por segundo. Por isso que foi explicado a ele, ao próprio general, através desses contatos com seres que tinham um aspecto humano, como para outras pessoas contatadas pelo mundo afora, que eles conseguem vencer anos-luz de distância em 1 segundo do nosso tempo. Não é que eles rompam a velocidade da luz, a barreira da velocidade da luz, é porque nessa outra condição física, o valor numérico da velocidade da luz é muitas vezes superior. E por isso que muitas vezes as pessoas, o Gevaer está cansado de saber disso, e ter contato com pessoas até que documentaram esse tipo de fenômeno, seja fotograficamente ou cinematograficamente, o que eu quero falar? Eu tive a chance de ver isso acontecer na Serra da Beleza. Muitas vezes as pessoas não veem os UFOs chegando, perdendo altura. O objeto simplesmente se materializa na frente da pessoa. Por quê? Porque eles estão emergindo dessa condição paralela que eles têm essa capacidade de utilizar para se manifestar e, principalmente, para se deslocarem. Né? E esses seres colocaram até a ideia... Chico Xavier já falava que nós vamos, ocasionalmente, através de descobertas tecnológicas da nossa ciência corriqueira do dia a dia, nós vamos descobrir uma frequência
onde seria um subespaço, que aí a gente não está nem falando da sexta, da sétima dimensão, nós estamos falando de uma frequência que seria um subespaço onde os desencarnados vagam, né? O que o kardecista chamaria de umbral grosso, aí é uma especulação minha, né? O que o kardecista chamaria de umbral grosso, mas um subespaço que ele é físico, ele é energético, ele não é tão sutil assim, né? Até porque o nosso corpo energético ele é físico. Tá aí o fogo fato, esse fenômeno que, nos cemitérios, né? Que saem os gases, né? Que vão se desfazendo os gases dos corpos em decomposição, né? Nós somos gases também, né? E eletromagnéticos também, mais do que nunca. Mas o que eu imagino é que para você transitar na dobra da luz ou algo próximo a isso, não dá para ser na terceira dimensão. O que eu acho um absurdo são esses documentários norte-americanos nunca falarem de dimensões superiores, porque é a mesma coisa que a frequência de rádio, né? Quer dizer, mal comparando. Mas a NASA quer fazer viagens longíssimas e mandar sempre na terceira dimensão, né? E ninguém fala sobre as dimensões superiores, como se fosse pecado você falar das dimensões mais sutis. Né? Vecino, só um detalhe. Você falou da NASA. A NASA já patrocinou evento no passado ligado a desenvolvimento tecnológico para voo em outro nível físico. Isso já aconteceu. É que isso não é noticiado para o grande público. Esse tipo de informação não chega às pessoas pela mídia tradicional. E uma das pessoas que já apresentou trabalho desse tipo, um físico norte-americano chamado H.D. Froning, ele teve a coragem, vejam bem o que eu vou falar agora. Eu conversei com você sobre isso no passado, você agora vai lembrar do que eu estou falando. Esse cientista norte-americano, ele teve a coragem de dizer que a informação para ele fechar o trabalho teórico dele, apresentado num desses eventos, para voo hiperfísico, ele conseguiu nas palavras, nas informações de um contatado lá da Suíça. Ou seja, para um voo, por exemplo, das Pleiades para a Terra, mais de 400 anos de distância, ou no sentido inverso, em apenas 7 horas do nosso tempo. Ou seja, isso já está, teoricamente, sendo estabelecido e sendo desenvolvido dentro desses trabalhos que, infelizmente, as pessoas, em geral, não têm acesso a eles, evidentemente. Sim, é importante as pessoas entenderem que as informações cruciais, né, primordiais para o nosso entendimento mais aprofundado aqui na nossa vida, a mídia não dá, a mídia convencional não dá, e muito menos os governos, porque os governos querem que você seja manipulado sempre. Né? Quanto mais pessoas com saúde trabalhando, mais impostos serão pagos, né? Com saúde, mais indo à drogaria, às farmácias, sempre consumindo os remédios alopáticos, né? Para continuar gerando muita fortuna para os laboratórios, né? Ainda mais pessoas com medo de doença, então isso para eles é um prato feito, né? Pessoas que não questionam nada, apenas seguem com cabeça de boiada, né? Já dizia o Zé Ramalho, nosso poeta Zé Ramalho, ô vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? E a ignorância muitas vezes traz felicidade mesmo. É difícil você acordar para algumas coisas, né? Para algumas percepções. A ignorância, muitas vezes eu me fecho à minha ignorância mesmo, porque não dá para acompanhar energeticamente, emocionalmente, todas as tragédias que as televisões muitas vezes trazem nos noticiários. Né? Claro que a gente não pode, em momento algum, ficar alheio, virarmos lunáticos de forma alguma, ninguém está falando isso. Mas eu não dou conta de um crime que aconteceu do outro lado do mundo, de outro crime que aconteceu lá no Sul, que já aconteceu, eu apenas vou estar sujando o meu campo vibracional, a minha mente, o meu emocional. Eu sou uma pessoa, infelizmente ou felizmente, que me abalo, né? A gente tem empatia com as pessoas, então muitas vezes não dá para a gente acompanhar todas as notícias de tragédia. Mas o Robson Dutra, ele está perguntando aqui
qual seria o papel da religião, né? Ele fala também que na própria Bíblia se fala disso, claro, na Bíblia se fala disso sim, mas eu sinto que cada vez mais as religiões, e na verdade sempre as religiões ajudaram e tentaram ajudar de acordo com o nível consciencial de cada pessoa, de cada frei, padre, pastor, babalorixá, médium, rabino, de acordo com cada nível, a religião sempre tentou ajudar e confortar o ser humano, que é o animal simbólico, né? Que é um ser simbólico. O ser humano ele vive, ele dá vida pelo simbolismo, ele pode até dar a própria vida pelo simbolismo, né? O ser humano é um ser simbólico, né? Só que o problema é o dogma, né? É você engessar a questão do dogma. Esses foram sempre os grandes problemas de todas as religiões e todas as linhas de raciocínio, inclusive alguma linha artística, filosófica ou ufológica mesmo. Se a gente for levar as coisas como dogmas, como fanatismo, como pragmatismo, nós estamos acabados, porque nós nos desatualizamos, né? E foi exatamente isso que eu escrevi nas minhas aspas ao F5, do Folha de São Paulo, quando eu falei que se Darwin tivesse vivo daquela época para hoje, ele com certeza iria retocar muitas coisas da sua brilhante teoria. E com certeza iria. Iria, com certeza, como vários gênios, como Tesla. E muito engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico, muita gente continuou a fazer riso disso, e a própria manchete fala assim, Versilo publica um texto intrigante, e vejam se vocês conseguem entender o que ele está escrevendo. E aquilo ali realmente me surpreendeu negativamente, porque é o veículo chamando o leitor de burro, de ignorante, né? Porque crítica, a gente está preparado para crítica, a gente vive com o elogio, com a crítica lado a lado, mas chamar o leitor de burro, de não entender que precisamos estar sempre atualizando nossos conceitos, eu acho que isso foi uma ofensa ao próprio público do F5, né? Mas enfim. Não, eu concordo, eu vou até te dar eu vou fazer uma colocação em cima desse final seu aí, desse tipo de crítica, se usando o nome de Darwin, né? Se usando justamente o nome de Darwin nessa crítica. A maior parte das pessoas que usam o nome dele para criticar, seja você, eu ou qualquer pessoa, na verdade, eu tenho certeza, a gente percebe isso, eu que li muito Darwin para saber exatamente aquilo que ele falou ou não falou, nunca chegaram perto de um livro dele, com certeza. Em duas das minhas obras que eu abordei a questão da origem não terrestre da humanidade, eu fiz questão de fazer exatamente essa colocação sua que você fez agora, que já tinha feito antes, que ele indiscutivelmente foi um dos maiores gênios que nós tivemos, mas que, se estivesse vivo hoje, ele com certeza teria outro tipo de percepção, pelo menos em certos aspectos da teoria dele. Então, a gente escuta, às vezes, coisas sendo ditas como sendo sábias por algumas pessoas na área da crítica, que, na verdade, são exemplos de pessoas que não conhecem nada sobre o assunto que estão falando. Infelizmente, é isso. Quando algumas pessoas mandam uma mensagem para mim, por exemplo, no WhatsApp, pedindo para que eu fale determinada coisa ou responda uma questão, seja ufologicamente ou não, nessa nossa área, se não é a minha área, eu prefiro falar abertamente. Essa não é a minha área, é a área do Jevaé, é a área do Tony lá, especialista em análise, por exemplo, da revista UFO, ou qualquer outra pessoa. Porque quando você vai falar de coisas que você não tem a menor ligação a nível de estudo ou de, pelo menos, ter uma visão geral, você não vai fazer nada que preste, na verdade. E a pior coisa do mundo é quando as pessoas acham que têm conhecimento para se expressarem, principalmente criticando uma outra, sem terem passado perto um segundo, às vezes, para averiguarem qualquer coisa. Perfeito, perfeito. Vamos voltar nesse assunto de Darwin, que é muito importante, um gênio. Eu gostaria... Tem pessoas aqui perguntando ao Jevaé, uma pergunta interessante, Jevaé, sobre os intraterrenos, né? Que você falasse um pouco... até para mim mesmo essa questão é polêmica, é difícil de entender. Aí sou eu até te perguntando, Jeva,
A Terra seria como um favo de mel mesmo, com vários espaços que cabem cidades? O que você poderia nos falar sobre isso? Gevaer está aí, mas será que ele ouviu a minha pergunta? Eu estou aqui, mas não estou ouvindo. Perfeito. Estão perguntando para você, Ok, você está me vamos ouvindo? ver agora. Vamos ver agora. Estão perguntando para você sobre os Meus amigos, intraterrenos. Os intraterrenos. meus Entendeu? amigos, Você está me ouvindo? estou te ouvindo. Você está Tá, me ouvindo? tá. Patrícia Mara está perguntando a você sobre os intraterrenos, né? Que é uma questão controversa também, né? Quer dizer, existem seres extraterrestres e seres intraterrenos que visitariam a gente, que já teriam visitado, sendo de uma outra civilização. E é difícil para a gente conceber que a Terra seja como um favo de mel, com vários espaços dentro. O que você teria para dizer para a gente sobre esse assunto, Geva? Eu tenho a dizer que não há nenhuma, absolutamente nenhuma evidência da existência de intraterrestres. Até porque não haveria sentido seres viverem intraterrestres se nós somos seres terrestres e habitamos a órbita, habitamos a orla terrestre. Não tem nenhum sentido. Eu nunca vi nenhuma evidência sequer da vida intraterrena. Eu vi muita história, mas provas nenhuma. Interessante isso, Geva. E eu gostaria de falar para o público que está aqui nos assistindo que eu já enviei vários vídeos de OVNIs, de luzes no céu, né, para o Gevaer e para o Petit, eu acreditando que aquilo ali seria um novo vídeo de uma aparição real. E não só o Gevaer como o Petit já me falaram mais de 3 vezes: isso aí é fraude. Isso aí é fraude. Uma vez eu mandei umas luzes para você em cima de um rio e você já falou: não, Jorge, isso aí é fraude, essa imagem é fraude. Isso aí, na verdade, são fogos da Marinha, né? Fogos não, mas são um exercício da Marinha, né? Nessa região, tal. Uhum. Então, assim, eu gostaria de testemunhar a seriedade a seriedade mesmo de que muita coisa não passa pelo crivo de vocês, a seriedade de vocês averiguarem, porque seria um desserviço para a causa ufológica a gente admitir que qualquer luzinha que aparece é OVNI, né? E não pode ser uma fraude ou uma montagem de celular ou de computador, né? Não, você está totalmente certo. A quantidade de fotos, de objetos, de fenômenos sobre as águas do Brasil, por exemplo, é muito grande e não se justifica, não se explica, ou melhor, se explica com a convicção científica de que se tratam de bolas de luz que são observadas e são testemunhadas pelo público, mas não são UFOs. Quando são UFOs, Jorge, quando nós temos uma foto de um UFO em cima de uma cidade, digamos, Curitiba, tá?
primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar para você. E você mostrar para o teu público. Mas isso é muito raro. A gente recebe inúmeras gravações, gravações, né? Filmagens, né? Filmagens, fotos, que Entrou você uma, vê, entrou uma, que é falso, né? inúmeras gravações. E Só para realmente explicar para o público, quando você fala a gente, são todos vocês da revista UFO, né? Que fazem um trabalho muito são sério há mais todos de 3 nós. décadas, né? Há mais de 3 décadas, Gevaia. Quanto tempo a revista Há UFO? 4 décadas. 4 décadas. Ó. 4 São, décadas. são dúzias de pessoas, algumas especialmente qualificadas, como, por exemplo, Tony Najar Kurovsky, imensamente qualificadas a identificar um objeto de algo ordinário, algo que não tenha nenhuma relação com observações extraterrestres. Rafael pergunta aqui a você, Gevaé, ainda sobre os Anunnakis. Vocês acham que eles ainda estão entre nós e no nosso controle? Esses chefes políticos dos nossos países têm essas informações? Teriam essas informações? Que eu já ouvi também teorias de que a rainha da Inglaterra seria de uma linhagem reptiliana, tal, e se os Anunnakis ainda estão entre nós. Eu já ouvi também que eles foram os primeiros faraós, né, remanescentes da cultura suméria, e vindo, né, e herdando como os primeiros faraós da civilização egípcia. Os Anunnakis ainda estariam aqui? Olha, nós não temos nenhuma informação, nenhuma evidência sequer de que eles ainda estejam entre nós. Portanto, não. É importante, né, a gente desfazer, né, ou pelo menos deixar em aberto algumas questões, até porque o não existe, né? A gente colocar assim, olha, não temos nenhuma informação, isso aí é um sinal de seriedade e de profissionalismo, né? O Pierre está aqui me ajudando aqui com várias perguntas, tem muitas pessoas aqui participando, muitos comentários bacanas aqui, né? E aí uma pessoa pergunta aqui ao Petit sobre a série Taken, do Steven Spielberg, né? Realmente aquilo, né? Talvez seja isso que essa pessoa esteja perguntando, porque no início as abduções eram perto da Segunda Guerra Mundial, as abduções eram mais violentas, eram mais efusivas, e depois as abduções foram se abrandando, né? Até concatenar naquela garota lourinha que foi interpretada pela Dakota Fanning, né? Sobre Taken. Você teria que falar sobre isso? Uma das coisas que nós verificamos com o passar das próprias décadas, desde o início da chamada Era Moderna dos Cifradores, e depois, quando o fenômeno de abdução começou a ser percebido, é que realmente houve, progressivamente, uma maior percepção por parte das próprias pessoas abduzidas de um sentido não negativo, pelo menos na maior parte das abduções. Então, o próprio processo de abdução ele se tornou algo, vamos chamar, entre aspas, mais tranquilo, menos traumático, não foi só por causa da mudança do modo operante por parte desses seres, mas também pela própria percepção maior das pessoas que começaram a se ver não como algo simplesmente de um processo que levaria a uma percepção que cada um fosse uma cobaia, mas sim um processo que os próprios abduzidos começaram a perceber que participavam de algo importante para o próprio futuro da humanidade. Então, isso que o filme mostra é uma realidade. E boa parte dele, salvo alguns poucos detalhes, foi inspirado, na verdade, em casos que nós temos conhecimento a nível geral,
justamente pela própria pesquisa ufológica em termos mundiais, dentro desse tipo de análise desses casos de contato. A série é muito boa, realmente, serve como, em grande parte, como uma referência, né? Sim. É uma coisa interessante que me chamou a atenção de Take no final, é que quando aquele ser Zeta, né, aquele Zeta que se materializa, se transforma, ele aparece como um ser humano, né? E aí ele é indagado pelos cientistas terráqueos: por que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Eles falam: nós estamos pesquisando também, estamos ajudando a raça de vocês a evoluírem, estamos sendo ajudados por vocês ao mesmo tempo com uma renovação do seu DNA, mas estamos também à procura de respostas sobre o milagre da vida, porque nós também buscamos essas respostas que vocês buscam, né? Nós somos cientistas e buscamos também essas respostas. Quer dizer, eu achei interessante essa colocação do próprio... É muito especial isso que você acabou de falar, que o filme apresenta. E isso também alvo de outras manifestações desses seres em outros contatos no Brasil e no exterior. Quando as pessoas que os estavam contatando ou estavam sendo contatados por esses seres achavam que estavam diante, por exemplo, de deuses, num sentido praticamente literal, esses seres fazem questão de demonstrar que eles, no momento, são apenas irmãos nossos, num patamar superior, consciencial e tecnológico, mas que eles estão longe de terem todas as respostas, principalmente para o iniciar do processo da própria vida em termos do universo. Eles estão buscando isso da mesma maneira que nós o fazemos também. Sim, perfeito. Olha, gente, Petit, estamos chegando na parte final da live e, né, dá vontade da gente continuar. Eu gostaria de perguntar ao Jevaé sobre o fenômeno do chupa-chupa no norte do Brasil, porque eu acho até que tem a ver com essa questão de aprendizado e de renovação de DNA por parte deles, né? Enfim, Jeva, comenta o que você ia... Eu acabei te atropelando, me desculpa. Comenta o que você ia falar, resumidamente, se possível, e se você puder depois responder a essa questão da Operação Prato, né? Que eu adaptei como chupa-chupa, mas é a Operação Prato. Ok. Eu acho que a Operação Chupa-Chupa foi uma operação de extração de sêmen, de sangue e de órgãos de pessoas para uma devida função. Essa função é qual? É saber como é que nós vivemos, agimos, reagimos a essa intrusão. Ou não, de repente não. De repente eles não estão nem um pouco importando com eles. Quando eu falo eles, eu me digo eles, entre aspas, eles não estão nem aí. Eles queriam saber como é que nós somos, como é que nós vivemos, como é que é o nosso sangue. Há duas pessoas da Operação Prato que foram fundamentais na descoberta do fenômeno, que é o Irangê Holanda, falecido, e a Verlaide Cecim, que ainda é psicóloga ou psiquiatra no hospital de Ananindeua. A opinião deles é de que eles queriam saber do nosso sangue uma vacina para poderem atuar na Terra sem serem comprometidos. Essa é a resposta. Muito interessante, faz todo sentido, né? Bom, enfim, amigos, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, felizmente, né? Nós conversamos por 2 horas. Parece que
Parece que, né, no mínimo, pareceu 1 hora, né, mas falamos sobre 2 horas. Como a gente está com esse tema sobre a origem extraterrestre do Homo sapiens sapiens, gostaria que tanto o Petit quanto o Gevaer resumissem nas informações mais importantes. Eu classifico até, Petit, a questão do prêmio Nobel, né, que afirma e que fez esse trabalho sobre a panspermia, e se essas pessoas que contestam, né, essa teoria, pelo menos procurarem se informar, a vanguarda da ciência, vários cientistas ao redor do mundo que são fãs de Darwin, fãs de Charles Darwin, começaram a se juntar e trocar opiniões de que, muito internamente, tinham algumas dúvidas sobre alguns pontos da sua teoria. E tinham vergonha, tinham timidez de refutar, né, a genialidade de Darwin, que realmente conseguiu muito com muito pouco e há tanto tempo atrás. Mas a grande maioria desses cientistas, que não refutam, mas sim eles vêm complementar o trabalho de Darwin, parece que eles, quando entraram na mitocôndria, eles falaram, não, aqui tem um projeto. Na mitocôndria, isso aqui é inegável. Se Darwin tivesse do laboratório, né, os telescópios, né, os microscópios avançados que nós temos hoje e a tecnologia avançada que nós temos hoje, ele iria parar na mitocôndria e ia falar, não, aqui existe um design. Seja um design por parte de um criador, de uma raça extraterrestre, ou um design por parte do universo, do sistema solar ou do planeta, porque existe também uma percepção muito grande que o próprio planeta é um ser muito inteligente, que fecunda a Amazônia todas as semanas com areia do deserto do Saara. Essa tempestade de areia faz cruzar o Oceano Atlântico, e uma tempestade de areia que vem fecundar de calcário, de sais minerais, de todos os outros elementos, a areia do Saara fecundando a Amazônia, e os rios atmosféricos que se distribuem por todo o planeta, por todo o globo. Isso é fruto de um trabalho de um ser muito consciente, né? Então, Petit, você teria alguma informação para dar sobre essa vanguarda da ciência que para frente à mitocôndria e fala, isso é um design? Versilo, esse design ele está por todo o universo, em todo local que a gente possa buscar justamente conhecer, de uma maneira ou outra. Olha, o próprio processo que deu origem ao ciclo atual do nosso universo, ou o próprio universo chamado Big Bang, se nós formos ver a fundo, em determinado momento, o que a teoria diz? Por acaso, aquela singularidade explodiu. Já tem um por acaso ali, entendeu? O momento em que, na verdade, a vida vai surgir a partir do salto da evolução química para a biológica, que eu fiz menção, existe o por acaso ali. Então, esses cientistas que eu considero, como você mesmo colocou, na vanguarda, justamente, das percepções de uma ciência realmente com letras maiúsculas, eles têm essa percepção e não têm receio de questionar e buscar alternativas para explicar aquilo que até o momento ninguém conseguiu explicar, que é o próprio processo do aparecimento na vida aqui na Terra e a evolução no curto espaço que nós tivemos até o chamado Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então, o outro cientista que eu fiz menção, além do Crick, o Sir Fred Hoyle, astrofísico também britânico, hoje falecido, ele lançou a seguinte imagem para que a gente entenda o nível de questionamento que ele colocou. Para que a gente aceite que toda essa complexibilidade da vida terrestre, inclusive começando pela nossa genética, possa ser aceita como resultante apenas dessa sucessão de acasos,
Seria a mesma coisa que nós imaginarmos essa imagem que ele pintou e tornou pública. Vamos imaginar um grande lixão cheio de detritos, e aí, de repente, passa um tornado, e esse tornado, revolvendo aquilo tudo, vai conseguir dar origem a um Boeing 747. Essa foi a imagem colocada por esse cientista de vanguarda, astrofísico, que foi aquele que conseguiu descobrir a origem da maior parte dos elementos químicos que existem no universo. A teoria dele, que é conhecida como o quê? A teoria dele, para esse aspecto da origem dos elementos químicos. Nucleossíntese estelar, ou seja, que ele foi o grande articulador e desenvolvedor desse entendimento para a gente entender de onde vem a maior parte dos nossos elementos químicos por todo o universo. Então, isso que ele colocou, essa imagem de um tornado ou de um vendaval passando sobre um lixão e criando, a partir disso, uma estrutura complexa, é o que nós temos sem resposta dentro das teorias oficiais mais tradicionais. Isso que nós estamos conversando aqui, a gente não aprende no colégio, eu não aprendi, mas eu chamo a atenção, isso é o que eu gostaria de encerrar fazendo isso, tá? Se você me permitir. Procurem na internet, né? E ela não é só coisa negativa, com toda certeza, é um meio da gente acessar informação também de valor e de grande valor. Procurem a história de Francis Crick, Fred Hoyle, tá? Por exemplo, vocês vão ver o histórico de realizações científicas desses homens, que hoje são saudosos, incluindo essas colocações especiais que eles fizeram sobre os questionamentos da própria origem da vida na Terra e no universo. Vale a pena. Apenas como amostra, eu poderia citar mais de 20 homens de ciência nessa vanguarda, mas basta esses dois para que vocês tenham uma amostragem. A gente tem que começar a perceber o quanto de importante a nossa ciência já nos oferece para que a gente tenha ideia, na realidade, do nosso verdadeiro posicionamento dentro do universo e na evolução de tudo que nos envolve. Perfeito, Petit. Muito obrigado pela sua participação. O seu link, Petit, para tantas pessoas que já estão perguntando aqui, seria o Marco Antônio Petit oficial? Qual seria o seu canal no YouTube? O meu canal no YouTube é Marco Antônio Petit. Marco Antônio Petit no YouTube. Agora, eu posso dar o meu WhatsApp, que é o contato mais direto comigo, que as pessoas podem interagir comigo, inclusive para saberem das nossas realizações, dos nossos livros, eventos. É o DDD 21, do Rio, né? Como o seu, e o telefone é 995-84-1014. Vou repetir, 995-84-1014. Eu agradeço, Versilo, essa oportunidade e conte sempre conosco nesse tipo de busca de mostrar que o mundo não é exatamente aquilo que nos é vendido. E você é uma dessas pessoas na vanguarda desse movimento, dentro da área artística, que procura fazer as pessoas não acreditarem em nós, ou mesmo em você, mas acreditarem no potencial que elas próprias podem desenvolver para entender aquilo que nos envolve. Sim, é exatamente essa a ideia. Muito obrigado. Gevaer, meu querido Gevaer, se você puder iniciar as suas considerações finais com o seu contato, seria muito bacana também o seu canal no YouTube ou alguma rede social que você queira passar, porque me gusta muito, vai me agradar muito ver parte do meu público se informando cada vez mais com vocês e com o trabalho sério de vocês. Tá? Quem quiser conhecer vai ser agraciado com muitos dados, muito conteúdo. Muito agradecido pela oportunidade que me foi dada hoje de falar a respeito desse fenômeno que eu considero um dos mais importantes fenômenos da ufologia. Tá? Eu tenho absoluta convicção de que entidades extraterrestres inteligentes estão se manifestando nos círculos
eu diria hoje, ingleses, porque eles surgiram na Inglaterra, mas nos agroglifos brasileiros. A minha contribuição para isso é investigar o fenômeno, é ir até onde ele acontece, sempre que eu posso, e felizmente eu tenho podido sempre ir e mostrar para a população, através da internet, o quão majestosos eles são, sem a menor chance de serem fraudes. Não consegui, em 14 anos de pesquisas, descobrir uma única fraude sequer dos agroglifos. Eles são verdadeiros. E eles são mensagens. Os agroglifos são um tema à parte maravilhosos, né, Jevaé? E já perguntando aqui, você acha que são mensagens e tem alguma coisa de energia? Aquelas imagens podem somar na energia do planeta ou equilibrar o planeta? Eu não tenho a menor dúvida. Aquilo tem um significado magistral para a nossa sociedade. Não são mensagens auréu. Podem ser mensagens energéticas, mensagens fluídicas, mas são mensagens. Isso com absoluta certeza. Estão perguntando aqui, Jevaé, para finalizar, o Rafael Zunga pergunta se em algum momento você foi barrado por alguém por estar investigando alguma informação muito a fundo. Nunca foi. Nunca foi barrado. Nunca foi barrado. Que bacana, hein? Eu encontrei locais com cercas, mas eu atravessei as cercas e fui em frente. E ninguém veio atrás de mim, ninguém veio me cutucar. Não, não tive nenhuma. No Exército ou nas Forças impedimento. Armadas, no Exército ou nas Forças Armadas, assim, já teve alguma questão de... Claro, né, natural que exista documentos classificados, restritos, né? Mas eu percebo que você sempre teve, inclusive, o apoio de vários oficiais, né? Nunca tive nenhuma barreira. Não, a minha pesquisa foi feita isenta. Nunca tive nenhum problema com ninguém. As Forças Armadas nunca me procuraram para me dizer: você pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo, ou não pode fazer não sei o quê. Nunca. Eu sempre tive total liberdade, meu amigo. Geva, o seu canal no YouTube e o meu muito obrigado, um abraço no seu coração, um abraço no coração do Petit, de todos aqui. Seu canal no YouTube, Geva, ou a rede social que você quiser divulgar aqui, para que a gente tenha esse prazer de trocar público. AJ Gevaerd, J com J, Gevaerd com G, ajgevaerd@ufo.com.br. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigado pelo o acompanhamento de vocês, né? Pela presença de vocês aqui.
Se nós estamos nos expondo aqui, acreditem, é por altruísmo, porque esse tipo de assunto não aumenta a quantidade de seguidores. E nem vende mais. Nem vende mais. Na verdade, por que eu estou aqui? Por que eu, Jorge, um cantor de música popular, de MPB, está aqui? Porque eu sou muito ajudado pelo universo. Eu sou muito ajudado, mas extremamente. Eu sou muito feliz, muito grato à vida. Eu sou tão feliz e tão grato à vida que eu me coloco na obrigação de retribuir a vida, de retribuir ao todo. Retribuir, e o todo, para mim, são os meus oponentes, os meus opositores, é o meu fã, mas é o meu opositor, são todos. Então, nós organizamos essa palestra aqui para disseminar informação e, principalmente, motivá-los a pensar por si mesmos, ouvir o coração de vocês, sempre com bom senso, com equilíbrio, sem exageros. Não acreditem em nada de primeira, reflitam, pensem, não acreditem em nada que eu digo para vocês, nada de primeira, reflitam, pensem, né? E pensem por si mesmos. É disso que o mundo precisa, de que a gente ouça o amor dentro de nós cada vez mais, né? Sem se importar com símbolos, se é religioso, se não é religioso, se é ateu, se é de uma religião, se é de um partido político ou de outro, se é de uma raça ou de outra, enfim, cor de pele, escolha sexual, escolha de gênero, não importa, somos todos um, somos todos uma só família nesse planeta, a família da vida. Vida longa, próspera e lúcida a todos nós. Muito obrigado a vocês, amigos. Eu gosto de fazer com essa mão, porque essa mão ainda tem o JV aqui, ó, JV. Um grande beijo. Assistam Star Trek. Todas as temporadas têm sempre ensinamentos maravilhosos. Jornada nas Estrelas é a minha Bíblia. Boa noite. Tudo de bom.